Aleluia. A paz cristocêntrica a todos. Amém? Vamos estar lendo o nosso versículo do tema este ano. Eu peço por gentileza que coloque aqui para nós. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos estar falando com o nosso Pai. Amado e glorioso Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos o privilégio de, no primeiro dia da semana, domingo, escolhermos estarmos aqui, ó Pai, para te honrar, te exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai. Te agradecemos a tua unção já derramada através da abertura, através da oração cantada, e pedimos a orientação do teu Espírito na participação da tua palavra. Seja ela ouvindo, falando, meditando, aprendendo. A tua palavra é a razão pela qual nós não somos consumidos, Pai. E é através da tua palavra que a fé vem. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da tua palavra. Cria em nós, ó Pai, um coração sempre pronto a ouvir da tua palavra. E cada dia mais, quando nós falarmos, nós também possamos ouvir a tua palavra. E quanto mais nós ouvirmos da tua palavra, mais desfrutarmos da fé nós vamos. Obrigado, Senhor, pela tua doce e maravilhosa presença aqui conosco. Te agradecemos imensamente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o tema do ano. Nós não vamos falar sobre esse tema hoje, mas é para nossa meditação, lançando sobre ele tudo aquilo que, porventura, venha nos trazer ou nos causar alguma inquietude. Vamos estar lendo a palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso de número 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 7. A palavra de Deus nos fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Fé. Quero falar um pouco sobre fé. Eu venho orando esses dias e conversando com algumas pessoas. Na quinta-feira, inclusive, não era nem esse o tema, e Deus moveu o Espírito a uma conversa em volta do café sobre fé. E eu tive aí a certeza e a confirmação que era justamente isso que Deus queria que nós falássemos. Vamos dar início de uma maneira diferente, né? Nós temos um grupo maior de mulheres. Quando eu fizer assim, ao terminar a mão embaixo, mulheres, somente as mulheres digam fé. Agora nós, os homens, quando eu terminar a mão embaixo, nós falamos fé. 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 Agora todos nós juntos. Fé. Fé. De novo? Fé. Muito bem. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem fé? Quem aqui vive pela fé? Quem aqui, às vezes, tem a sua fé meio para baixo? Quem quer aumentar a fé? Se eu pudesse, eu ia ter as duas mãos aqui, né? Quem não quer aumentar a fé? Quem não quiser, não terá ela aumentada, mas terá ela diminuída. Então, se a gente quer aumentar, existem caminhos pelo qual nós devemos percorrer para que a nossa fé seja aumentada. Eu acho lindo a maneira em que os apóstolos eles se dirigem a Jesus em Lucas 17,
capítulo 5, eu acho muito bonito a maneira espontânea em que os apóstolos eles se dirigem para Jesus e falam: Senhor, ajuda-nos a aumentar a nossa fé, ou Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas disse então aos apóstolos, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Essa versão está um pouco diferente da minha, mas não sei se mais alguém está ali. Senhor, aumenta-nos a fé, ou acrescenta-nos a fé. Para acrescentar ou para aumentar, tem que existir um pouco. Acréscimo é dentro de algo, e aumento também é dentro de algo. E o que me chama a atenção é a maneira que os discípulos se dirigem simplesmente, de maneira suave, de maneira natural. E às vezes eu vejo, vou me colocar no meio também, para não ficar falando de fora. Muitas vezes eu vejo nós fazendo um esforço para criar todo um cenário para que a gente possa se achegar diante do véu que foi rasgado, né? Alguns têm até rituais que precisam ser seguidos para se derramar diante do altar de Deus e dizer a Ele: Senhor, olha, eu tenho dificuldade aqui, eu tenho problema nessa área, eu não estou conseguindo superar isso. E os discípulos, de maneira simples, eles, sem nenhum tipo de ressalva, eles olham para o Senhor e dizem: Senhor, acrescenta mais fé em nós, ou aumenta a nossa fé. A fé, amados, é algo indispensável para a nossa vida. Guarde bem isso. A fé é algo indispensável para a nossa vida ou nas nossas vidas. A fé ela vai estar presente em todo o tempo da nossa vida. A fé vai nos acompanhar em todo o percurso da nossa vida, seja ela positiva ou seja ela negativa. Existem pessoas que têm fé e fé que causa inveja em muitos cristãos. Fé que causa inveja. A pessoa crê de uma maneira assim, em algo fora da casinha. Mas a fé é indispensável. E a fé é tão indispensável na nossa vida que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 11, verso número 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, a importância da fé no relacionamento para com Deus. Sem fé, o escritor aos Hebreus coloca que é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que, se tratando de Deus, para Ele não há nada impossível. Mas nós vamos entender o porquê dessa questão de se tornar impossível. Porque precisa existir o componente da fé para agradar a Deus. E o verso continua: além de ser impossível, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Ou seja, tenha fé que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Olha só, nós encontramos aqui já duas questões muito importantes para a gente se ater. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que dá um galardão. O galardão é aquele que recebe um prêmio, um presente, uma coroa. E quando nós olhamos aqui, se a pessoa não tiver fé que Deus existe, ele vai se aproximar de quem ele não crê. Ele vai querer um relacionamento com quem ele não crê. Ele vai, por exemplo, se aproximar
de quem ele não tem nenhum tipo de confiança. Então, por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que ele existe. O ponto é esse. Muitos estão querendo provas de que Deus existe. Mas a palavra diz que para se aproximar dele precisa ter fé que ele existe. O que nós precisamos diariamente colocar em nosso coração, que nós precisamos constantemente, é querer Deus pela fé. O grande erro é querer Deus por algo que Ele possa nos dar. Isso não é fé, é troca. Se existe um sentimento que deve ser amadurecido no coração do cristão, é o porquê que ele busca Deus. Por quem Deus é ou por aquilo que Deus pode lhe dar? Se for por aquilo que Deus pode lhe dar, não existe fé. Existe uma tentativa de uma barganha, uma permuta para com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser sempre pautado pela fé. É necessário que a gente creia que Ele existe e que é Ele quem é o galardoador de nós que o buscamos. E não podemos de forma nenhuma, amados, entrar dentro de uma confusão. Nós não podemos confundir, porque quando nós não confundimos mais essa questão que eu vou colocar agora, fica muito mais fácil de nós olharmos para Deus dentro da nossa fé, dentro desse sentimento de quem só busca por aquilo que Ele é. E nós, é claro, vamos ser recompensados, porque Ele fala que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. É automático, é natural o processo. Então nós não podemos confundir. A fé, ela opera no campo do invisível. Guardemos bem isso. A fé, ela opera no campo do invisível. Por que eu digo isso? Porque quando eu pego, quando eu coloco as minhas mãos, eu já não preciso mais de fé, porque isso já está manifesto. Eu preciso de fé para segurar esse microfone? Eu preciso de fé para ele existir? Ele já existe, ele já está manifesto. A fé, ela opera no campo daquilo que eu não vejo. Vamos colocar um exemplo aqui para nós. Quem tem fé que aqui no fundo, na nossa cozinha, aqui atrás, quem não sabe, pode fazer uma visita aqui na igreja, é a nossa cozinha. Quem tem fé que aqui tem 2 micro-ondas? Quem tem fé? 2 micro-ondas. Quem levantou a mão aí? Tem 2? Ninguém? O Henrique levantou? Quem tem fé que tem 1 micro-ondas? Olha quanta gente. Quem tem fé que se você colocar como é que chama? Pacotinho de pipoca, né? Nesse micro-ondas e acionar lá os botões que vão fazer com que essa pipoca estoure, vai formar pipoca ou não? E o que leva a gente a ter essa fé? A maioria que levantou a mão sabe que aqui na cozinha só tem 1 micro-ondas, não é isso? Não havia dúvida. Por quê? Porque já está no campo do visível para algumas pessoas. Quem não levantou a mão porque não sabia? Pode erguer, irmãos. Vocês me ajudam a pregar e eu fico feliz da vida. Olha, bastante gente não sabia. Não tinha como você ter fé, porque você poderia ter ido no embalo dos outros. Aí, quando eu vi algumas pessoas ergueram a mão 2 vezes, nos 2 e no 1, na dúvida, deixa eu entrar no meio, né? Mas não, só tem 1 micro-ondas lá no fundo. E a certeza para alguns é porque já viram e já usaram ele lá no fundo. Então não precisava mais de fé para esse grupo. Por quê? Porque já estava no campo do visível. Já saiu do campo
do invisível para o campo do visível. Olha só o que a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, diz sobre isso que nós estamos falando. Hebreus 11, verso de número 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Qual é o campo de operação da fé? O invisível. Porque se todos nós entrarmos lá e vermos o micro-ondas, pronto. Todos nós aqui iríamos ver que a bola no fundo só tem um. Todos nós iríamos falar, não tem mais que um. Então, quando nós nos relacionamos com a fé, nós precisamos sempre entender que a fé sempre vai estar num campo fora dessa visão humana. A fé vai estar fora do limite do nosso alcance. E esse escritor aos Hebreus, depois você leia todo o capítulo 11 de Hebreus, ele vai citando os benefícios de homens que viveram por essa fé invisível. Homens que andaram por essa fé que estava no campo do invisível, mas que eles não duvidaram, porque eles criam em quem estava guiando cada um deles. Ele sabia quem os guiava. Parece simples ter fé, não é? Parece simples, mas é complicado. Falo para vocês que não é muito fácil ter fé. Quem se lembra de Abraão? Aos 100 anos, Deus lhe dá um filho. Depois de um período, Deus pede para que ele leve esse filho para sacrificar. Abraão é citado aqui pelo escritor aos Hebreus, dizendo que é o pai da fé. Ele leva esse filho porque ele cria em Deus. Ele leva esse filho para ser sacrificado. Amados, parece simples ter fé, mas nós só sabemos o quanto é difícil ter fé quando nós somos, ou quando nós precisamos colocar essa fé em ação. Parece ser fácil ter fé, mas nós só sabemos o quanto é difícil quando nós precisamos colocá-la em ação. Quando diante de uma enfermidade, às vezes uma enfermidade terrível, é preciso ter fé na cura. Aí a gente percebe o quanto é difícil colocar a fé em ação. Parecia fácil. É difícil quando diante de um relacionamento, quantos e quantos casais estão buscando o seu lugar de invisibilidade da fé para manter o seu relacionamento em pé e salvar o seu casamento, ou a sua amizade, ou um relacionamento com um filho, com um vizinho, com um amigo. Aí, diante deste relacionamento beira a falência, é preciso ter fé para que haja a restauração. Aí a gente percebe o quanto é difícil ter fé. Como é difícil ter fé para uma mãe e um pai que observam o filho fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas, e esse filho vai morrendo aos poucos. E esse pai, essa mãe, essa família precisa ter fé que aquele filho vai passar pela recuperação. Aí parece que fica um pouco mais difícil ter fé. Como é difícil pais de adolescente mostrando a eles: olha, eu tenho experiência de vida, não vá por este caminho, porque isso vai acontecer aquilo, porque o pai e a mãe sabem. E o pai e a mãe precisam continuar tendo fé para continuar vivendo a sua vida e vendo o filho indo totalmente ao contrário daquilo que eles estão planejando e arquitetando.
enveredando para Ele. Parece ser fácil ter fé, mas às vezes não é tão fácil assim. Quantas vezes nós percebemos, que existem problemas que estão diante de nós, que são problemas quais o dinheiro não pode resolver, o dinheiro não soluciona, e nós precisamos ter fé que a solução virá do campo do invisível. O dinheiro não pode resolver, mas aquele que opera no campo do invisível, esse pode. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ou nós estamos brincando? Qual é a adversidade que a sua fé encontra limite? Qual é a adversidade que a minha fé encontra barreira? Volta para a palavra. A palavra nos fala em Romanos 10:17, se eu não me engano, alguém confirma aí, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Todos os anos, faz 21, 22 anos só aqui, faz 27 anos que a minha prática, aos domingos, às quartas, às quintas, às terças, às segundas, às quartas, e passa a semana, entra ano e sai ano, é me alimentar da palavra. A fé, eu disse que ela pode ser aumentada, ou ela pode ser diminuída. Para aumentar, precisa ir para a palavra. Para diminuir, é o caminho inverso. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, deixar de se alimentar da palavra é se afastar da fé. Ela vai indo embora. Ela vai morrendo dentro de nós. E daqui a pouco, ela é uma lembrança. Ela passa a ser uma amargura. Eu não sei se você já ouviu, mas eu ouço quase que constante. A gente lida com pessoas e eu ouço pessoas dizendo: olha, pastor, a minha fé já não existe mais. Pastor, a minha fé em Deus já acabou. Pastor, eu não tenho mais fé, a minha fé terminou. Não sei se você já ouviu pessoas dizer isso. Ficar fraco na fé, irmãos, isso é normal. Se alguma igreja vender para você que você tem que ter uma fé de trovão, fala, peraí. Eu conheço um cara que precisou orar por 3 vezes a mesma oração. Ele encontrou o seu momento de fé mais baixo. A pessoa que andou sobre as águas, curou cegos, levantou paralíticos, fez surdos ouvirem, e ele precisou em algum momento dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Pai, está difícil, eu não estou encontrando a minha fé. Então, às vezes a nossa fé ela vai, ora aqui, ora lá. Uns às vezes têm a fé lá em cima que chega a dar vergonha da gente, mas outros precisam da nossa fé para que nós apoiemos. O fim da fé é triste, amados. O fim da fé é triste, porque o fim da fé é o fim da esperança, e o fim da esperança é o fim do amor. Essas 3 coisas estão ligadas entre si. Por isso que 1 Coríntios 13 diz que deve ficar a fé,
a esperança e o amor. Uma outra oportunidade, nós falamos do porquê o amor é o maior. Tem um porquê de ali o escritor dizer que dos três o amor é o maior. Mas hoje nós vamos ficar na fé. Fé, esperança e amor são tudo de bom nesta vida. Eu já estou finalizando, daqui a pouco, meia hora só, quase acabando. Se anime aí, tenha fé, vai acabar, isso vai terminar. Mas fé, esperança e amor não pode se apartar do nosso coração, amados. Eu vou falar para vocês e vocês concordem ou discordem. Se nós estivermos passando por uma enfermidade, ou nós ou um ente querido, mas nós tivermos fé, esperança e amor, tudo vai bem. Se nós estivermos sem dinheiro, mas nós tivermos fé, esperança e amor, tudo vai bem. Se nós estivermos triste por alguma coisa que aconteceu, alguém que nós gostamos muito, mas nós não tivermos de pé a fé, a esperança e o amor, tudo vai bem. Nós podemos até estar sem trabalho. Quem já ficou desempregado, tendo que suprir as necessidades do lar, sabe o quanto isso é difícil. Um pai de família, uma mãe de família, sabe o quanto isso é difícil. Mas mesmo que nós estejamos sem trabalho, se nós tivermos fé, esperança e amor, nosso dia começa totalmente diferente. Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade, talvez, que você traz aí no seu coração? Carregue ela com fé, com esperança e com amor. Jesus, em todos os seus milagres, quando nós vamos observar os milagres de Jesus, ele diz para o paralítico: levanta e anda. Agora vai, a tua fé te salvou. Ele fala para aquele que estava sem visão: vai, a tua fé te salvou. A fé traz salvação. Eu quero terminar esta mensagem lendo Hebreus 10, 39. A fé, ela traz conservação da alma. Uma alma sem fé, ela perde a esperança e perde o amor. Essa alma está viva dentro de um corpo, perambulando aqui por essa terra, mas ela já morreu, porque nela não tem mais o contato com o coração do Pai, porque o contato com o coração do Pai é através da fé. Sem fé é impossível ter um contato com o coração do Pai. Olha só o que diz Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ancore a sua alma na fé. Olhe para o consumador, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele padeceu, mas quando ele termina a sua oração do Getsemane, ele levanta e passa entre os discípulos que não conseguiram ficar com ele 3 horas. Vamos, o meu tempo está próximo. Vamos, eu vou cumprir aquilo pelo qual eu vim. Guarde a fé, irmãos. Como o apóstolo Paulo disse, no finalzinho da sua jornada nessa terra, em Timóteo ele fala:
Eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu venci a carreira que me estava proposta. Eu guardei a fé. Proteja a sua fé. Em muitos momentos, talvez você vai olhar e não vai perceber fé em você. Mas volte-se para a palavra. Porque é pelo ouvir e ouvir da palavra que a fé vem. Ela vai brotando. Amém? Vamos dar aí uma salva de palmas em sinônimo de gratidão.